Bem-vindos ao canal Três Tons de RH, o maior canal de recursos humanos do YouTube na América Latina. E hoje a gente vai bater um papo muito legal aqui com a Valéria Fernandes, com o Sérgio Constantini e comigo, né? Vou tentar colaborar também. E a gente vai falar sobre a importância do profissional de RH estar envolvido nas decisões da empresa, nas decisões do core business da empresa, dele conhecer. Isso já não é mais uma tendência, né? É uma necessidade que as empresas têm, né? Porque o profissional de RH, ele precisa ter embasamento para fazer com que o negócio também seja na área dele, né? Ele tem que olhar para a área dele como uma unidade de negócio, porque dali também vem o resultado. Certo, Valéria? Bem-vinda. Certíssimo, é isso. Eu acho que fica um pouco lugar comum a gente falar sempre, né, nesse assunto, que o RH precisa entender de negócios. Hoje a gente até queria aqui dar algumas dicas, né, mesmo, assim, algumas ideias, dicas não, talvez algumas ideias de como você que está em RH ou até em outra área, como é que você pode se aproximar cada vez mais, né, dos negócios, entender, impactar. Eu acho que a primeira coisa, primeirona, só para iniciar, você tem que entender sobre o negócio, de fato, né? Entender de fato significa estudar. Então, desde leituras até cursos, hoje a gente tem uma facilidade, né? Você pode fazer cursos gratuitos pela internet sobre N assuntos em qualquer universidade do mundo. Então, buscar, se você está no varejo, buscar cursos relacionados ao varejo. Você está na área financeira, cursos relacionados à área financeira. Quais são as tendências? O que está acontecendo? Quais são os pontos principais desses negócios? Isso é fundamental. Entender de recursos humanos é o básico. Entender do negócio ao qual você atua é fundamental. Quando você sentar numa reunião, né, quando você fizer parte de um grupo que está decidindo alguma coisa relacionada ao negócio, você vai entender o que eles estão falando, né? E eventualmente pode trazer a sua visão, muitas vezes neutra, né? Para agregar valor. Eu acho que assim, a primeira coisa é isso. Não tem como não conhecer sobre o negócio. Talvez você não se torne um especialista, não é esse o caso, mas você vai entender quais são os pontos principais, quais são os principais desafios, quais são os concorrentes, né? Você vai entender do que se trata estes negócios. Essa é a primeira dica. Sérgio, você tem mais uma? Eu acho que eu tenho. Eu acho que eu vivi uma fase, Valéria e Celso, com tecnologia. Eu vim da área de negócios e passei por tecnologia num momento que tecnologia começou a ganhar espaço e começou a ser essencial na diferenciação dos serviços e produtos, né? Vamos pensar aí de uns 20 anos para cá. E o que aconteceu com esse profissional de tecnologia? Ele deixou de ser o Information Technology, ele passou a ser o Business Technology. Então a gente passou a ter um profissional de tecnologia que participava dos comitês de pipeline de vendas, que participava do desenvolvimento de produto, na formação do que a gente chama de squad, né, onde você tinha gente de várias áreas, né, dentro do projeto. Ele passou a participar dos comitês financeiros. Por quê? Porque a tecnologia é um recurso, né, que faz, na verdade, que move a companhia e faz, na verdade, cria toda a plataforma de desenvolvimento de produtos, principalmente na indústria financeira, de onde eu vi. E eu estou vendo um movimento muito parecido com recursos humanos hoje, que seria o Business HR. É essa pessoa de recursos humanos que se envolve de fato no negócio, que sabe o que está acontecendo na ponta, sabe a pressão, né, que as áreas comerciais têm sofrido, sabe a dificuldade, talvez, de você encarar uma concorrência, sabe, talvez, hoje, quais são os desafios que a gente tem no momento de crise, por exemplo, né? Tudo isso tem um impacto na formação das pessoas, tem um impacto no perfil das pessoas que você vai selecionar, isso tem um impacto na remuneração, tem um impacto no reconhecimento e assim por diante. Então, como é que você vai conseguir ser um RH, né, de excelência sem estar envolvido, como você falou, no core business, como o Celso comentou também? E não é só saber o que a empresa faz, eu acho que isso é super importante. Eu até, na minha época de tecnologia, fazendo essa correlação, eu forçava algumas pessoas da tecnologia a apresentarem a companhia.
temos anos do que faz a área comercial. Mas eu acho que a gente está passando pela mesma transformação. E eu acho que para a RH isso é uma tremenda de uma oportunidade, né? O que a gente mais quer ver é pessoas que saíram de recursos humanos ou passaram por recursos humanos se tornando os novos CEOs, certo, Celso? Certo? Eu penso assim que essa vivência, né, vai fazer com que o recurso humano saiba que o que, que mantém uma empresa ou faz com que a empresa cresça. Primeiro, inovação, certo? Velocidade e inovação, cultura. Adaptação. Então, hoje eu vejo que uma das competências mais importantes é a adaptabilidade, o quanto você se adapta rapidamente a mercado, a mudanças. IA, né? Agora, IA é o grande, né, o vilão, não sei se vilão ou ator, ou sei lá da vez aí, né? E isso leva a você ter uma necessidade de aprendizado contínuo. Se a gente olha para o IA, todo dia você precisa de uma coisa a mais. O que que acontece que eu vejo, né? O RH, ele precisa ter isso ligado nele o tempo todo e criar ou trabalhar uma cultura, moldando, transformando a cultura continuamente, para quê? Para que ela tenha isso tudo dentro dela, incentive as pessoas a aprenderem, a olharem para cada um desses pontos, não é porque isso vai impactar no resultado final. Essa é a minha visão, né? Então, eu acho que o RH ele tem uma importância muito maior do que ele acha que ele tem, na minha visão própria, né? Porque eu vejo que ele precisa, e ele já conhece muito disso, né? Ele só precisa ter a consciência da importância dele dentro desse ciclo positivo que a empresa pode ter, né, Eu acho Valéria? que você tocou num ponto muito sensível. Eu nem ia falar isso, mas depois você falou, eu realmente acho importantíssimo. Eu acho que tem uma questão, sim, é quase de autoestima, né, para você se tornar realmente relevante para o negócio. Eu já ouvi muitas vezes, mas é que a empresa não me dá espaço, o meu gestor não me dá espaço, o presidente não valoriza, enfim. São N comentários dizendo: olha, o RH é o que é possível, porque a gente não tem espaço. E, na verdade, eu não vejo a área comercial falando: olha, eu preciso de espaço. Não, ele vai lá e busca o espaço. Assim são todas as áreas. Você tem que mostrar a sua relevância, você tem que levar as suas ideias. Muitas vezes, algo que você vai desenvolver pode ajudar a criar negócio, sabia? Eu tenho visto, vez ou outra, profissionais de recursos humanos vão falar sobre temas relacionados a desenvolvimento ou a temas relacionados diretamente a RH e acabam falando sobre temas que são negócios da empresa e que têm a ver com a atuação dele também. Será que não é o seu caso? Será que não é possível fazer uma dobradinha onde você faz alguma coisa pro seu colaborador e aproveita e ajuda a empresa a fazer mais negócios? Cada negócio, cada empresa tem as suas características, mas de repente, pensando um pouco fora da caixa, dá sim para criar oportunidades além daquelas que normalmente a gente vê no dia a dia. Mas precisa se posicionar, né, Celso? Precisa estar ali onde Claro, as decisões acontecem. Não seja tímido, né? Participe das reuniões, participe dos sim, comitês e dê palpite. Se prepare antes, claro. mas chegue lá. Preparado para poder dar a sua opinião, fazer perguntas, né? Fazer perguntas é o melhor caminho, não é, Sérgio? Você que faz pergunta o dia inteiro. Sérgio, hoje em dia, faz pergunta o dia inteiro, não é? É verdade, é verdade. Hoje eu faço pergunta o dia inteiro. Mas eu acho que, na linha que você comentou, Valéria, o espaço a gente conquista, né? E a gente quer ver em recursos humanos essas pessoas que queiram realmente, de fato, conquistar esse espaço. E para isso, como você disse, você tem que se preparar, né? Então, a gente sempre, né, de uns anos para cá, já mais de uns anos, talvez de 2 décadas para cá, a gente vê bastante presente a figura do business partner de recursos humanos, né? Só que talvez até um pouco do que a gente estava discutindo antes, partner é parceiro, é sócio, né? Não é suporte. Então, a gente gostaria de ver pessoas que realmente atuam como parceiros, como tipo, membros daquela equipe. Você até esquece que é recursos humanos, né? Apoiando, né, muitas vezes não só, obviamente, o líder da equipe, mas apoiando toda a equipe
como um parceiro. Mas para isso, é aquela história, assim, como a Valéria comentou, você precisa se debruçar na função, entender o negócio da companhia, do banco, da companhia, da empresa, não importa. Contribuir também, porque você tem uma visão da gestão do capital humano. O cliente é capital humano. O funcionário é capital humano. O fornecedor é capital humano, né? Por que a gente não aproveita melhor essa habilidade de gestão de capital humano, né, para ser mais competitivo, para ser mais produtivo, para ser mais rentável, para criar uma percepção melhor no cliente? Que a gente usa muito pouco RH, né? Quantas vezes vocês já ouviram falar, por exemplo, das estruturas nas áreas de CRM, né, escutando quem entende de fato de capital humano, que é recursos humanos? Como encantar um cliente, por exemplo. Então, tudo isso tem uma ligação que a gente deixa passar despercebido. E eu acho que é uma oportunidade que a gente chama em inglês de low-hanging fruit, né? Que poucas pessoas de recursos humanos se aproveitam. E as que acabam se aproveitando têm um sucesso estrondoso na organização. Tomam uma posição de liderança muito rápida dentro da organização. Você não acha, Celso? Eu acho, e eu vou aproveitar um pouco de cada um que falou aí, né? Eu acho que o RH, ele precisa ocupar o seu espaço, sim, ele tem que sentar na mesa da estratégia, não na mesa só da execução ou do apoio ali, né? Ele tem que procurar um lugarzinho, a cadeira dele na mesa da estratégia, porque eu vejo que o RH, ele conhece muito, por exemplo, ou precisa se preparar para conhecer, por exemplo, de ROI, de treinamento, de custo, de turnover, sei lá, de risco de perder talento, né? Aquela coisa que até falei no outro podcast outro dia, é melhor você investir e manter com a pessoa, você não investir e ficar com a pessoa para sempre, né? O que você investiu foi embora e tal. O RH, ele tem esse olhar. E quando ele consegue olhar para isso de uma forma estratégica e passar isso no todo, eu acho que o resultado ele chega em outro ponto. Então, eu vou achar vou achar, não, eu penso que um BP hoje, né, uma BP, um BP, ele tem que ter esse olhar estratégico, não só fazer um trabalhinho de apoio ali, né? Ele precisa mostrar para o time como o time ser mais time, né? Como o time sair, não ser um bando, ser um time. E ele tem essas ferramentas, eu vejo isso, né? Então, quando tem esse olhar muito forte, eu acho que o resultado vem. Eu acho que o resultado vem. Certo, Valéria? É Você isso. que é uma top de RH, uma das mais tops que eu conheço aí, né? Eu acho que é isso. Eu acho que cada um, né, que está nesta área precisa buscar o seu espaço de atuação, não esperar que venha. E buscar o seu espaço é dentro do negócio que atua, e encontrar aonde tem convergência entre tudo que eu conheço, né, tudo que eu já desenvolvi e como eu posso agregar valor. E realmente ir além, né, das caixinhas, do comum. E isso faz a atividade ficar tão interessante, né? Você poder inovar, poder fazer algo que até você não pensava ser capaz. É essa a provocação que a gente gosta de trazer aqui, né, Celso? Dava para falar sobre isso mais umas 2 horas e meia. Fechar com uma frase assim, que é uma brincadeira, né? Eu gosto disso, né? Em vez de achar que o RH ele deve trabalhar no core business, eu acho que o RH ele precisa se preparar para impactar no core do business, entendeu? Ou Isso. seja, no coração do negócio. Ele precisa estar preparado. E eu acho que ele pode se preparar, e eu acho que tem muito RH muito bom fazendo isso hoje em dia. Gente, se vocês se ajudou isso aqui, isso que nós batemos papo aqui, dá o seu like, se inscreve no canal, manda isso aqui para aquelas pessoas de RH ou não, empreendedores, CEOs, seus amigos, que podem se beneficiar com isso aqui. E se você tiver alguma dica, alguma sugestão, manda para a gente que a gente leva em consideração aqui, tá bom? Bem-vindo e até a próxima. Tchau. Obrigado, pessoal. Obrigada.